E vem conferir a análise do quinto episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E estreou o quinto episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Episódio esse que marca o final deste arco que envolve esse grande flashback, onde a gente conhece mais do Geto e do Gojo. Vale destacar, para quem não sabe, que depois desse quinto episódio, Jujutsu Kaisen vai ter uma pequena pausa de mais ou menos 3 semanas. E aí, na última semana de agosto, o anime retorna com a sua segunda parte, com a parte depois do flashback, começando um novo arco. E eu adorei esses 5 primeiros episódios. Obviamente eu vou falar dele de modo geral, vou falar desse episódio de modo geral, falar o que eu achei dele, afinal é a análise do episódio, mas eu vou aproveitar, já que acabou esse arco, e uma primeira parte, posso dizer assim, para falar porque eu gostei tanto dessa primeira parte. Porque ele é uma conclusão de tudo que vem sendo apresentado desde a primeira temporada, mas principalmente desde o conceito que a gente conheceu mais profundamente no filme Jujutsu Kaisen Zero. No filme Jujutsu Kaisen Zero, a história se passa com o protagonista Yuta, mas ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo a história do Yuta, sabendo quem é esse personagem, quem são os amigos dele, qual foi a fase que ele viveu naquela escola de feitiçaria, ao mesmo tempo a gente acaba acompanhando a história do Geto e do Gojo, porque o principal vilão do filme acaba sendo o Geto. E naquele filme a gente conhece 2 personagens que no próprio filme o Gojo fala, eles são melhores amigos, apesar de serem de mundos naquele momento diferentes, ideias completamente diferentes do mundo. Porque naquele momento do filme, o Geto acredita que o mundo dos feiticeiros é feito para os feiticeiros. Só os feiticeiros deveriam existir. Só essa raça considerada a mais forte na cabeça dele. Enquanto isso, o Gojo acredita no contrário. Ele acredita que pelos feiticeiros serem muito fortes, ser uma força da natureza, eles deveriam proteger os mais fracos, que seriam os humanos. E existe esse paralelo entre os dois. São melhores amigos, só que têm ideias de mundo completamente diferentes. Nessa primeira parte de Jujutsu Kaisen, do primeiro ao último episódio, é apresentado para como esses personagens de melhores amigos começaram se distanciando. E é algo que eu acho super interessante. Eu acho que esses 5 episódios conseguem construir muito bem é como a ideia dos personagens foi mudando ao longo desse arco. Porque quando o arco começa, a ideia dos personagens era completamente oposta. Porque quando o arco começa, e no primeiro episódio tem um diálogo entre o Geto e o Gojo, naquela partida de basquete entre os dois, naquela brincadeira entre basquete, onde você vê que a ideia do mundo dos dois é completamente oposta. O Geto acredita naquele primeiro episódio que os humanos deveriam ser protegidos pelos feiticeiros. Os feiticeiros são mais fortes, então eles têm que ser protegidos. Enquanto o Gojo acredita que, na verdade, os feiticeiros deveriam ser algo a mais. Deveriam realmente. Ele não acredita que só os feiticeiros deveriam existir, mas eles acreditam que os feiticeiros deveriam ser considerados a mais. Deveriam realmente ser protegidos eles mesmos. E essa ideia, ao longo da temporada, vai mudando. Coisas vão acontecendo e o mundo dos dois vai virando. E aí, cada um acaba criando uma ideia diferente do outro. O Geto, que no começo da temporada acreditava que os feiticeiros deveriam proteger os humanos, no final da temporada, no final do quinto episódio, acredita que, na verdade, só os feiticeiros deveriam existir. E o Gojo, que acreditava que só os feiticeiros deveriam existir, no final da temporada, acredita que, na verdade, que eles têm que proteger os humanos por serem mais fortes. E esses 5 episódios vão construindo muito bem isso a cada momento. E uma coisa super interessante é que nesses 5 episódios a gente entende perfeitamente qual foi o ponto de virada do Gojo. O Gojo, quando ele viu que a Riko morreu na sua frente, ele percebeu que realmente os humanos são muito frágeis e eles mesmo assim têm direito de viver. Até porque ele criou uma relação muito forte com aquela personagem. Já o Geto foi o oposto, mas a gente precisava de um momento, porque a virada dele é muito mais crucial nesse ponto. Saber realmente o ponto que ele virou é muito mais crucial. E aí a gente chega nesse quinto episódio. A gente vê que ele tá tendo uma mudança, a gente vê que ele realmente tá repensando o seu mundo, mas esse quinto episódio ser focado completamente nele foi muito importante. Porque quando o episódio começa, se passam alguns tempos desde o momento que a Riko morreu. Eles mencionam que já estão fazendo algumas missões, cada um tá fazendo a sua missão já paralelo. O Gojo, por ser considerado alguém mais forte, está fazendo suas missões sozinhos, o Geto também. E nesse processo você vê que o Geto tem algo que tá batendo muito na sua cabeça desde aquele momento que ele viu que a Riko morreu. Ele percebe que o mundo dos feiticeiros não é como ele imaginava, que na verdade que eles têm que se proteger. E aí começa a discussão.
E cada personagem que vai aparecendo no episódio vai reforçando essa ideia na cabeça de alguém que não consegue dormir. E aí um destaque muito grande para a animação, porque eu gostei muito dos detalhes que deram para o Geto nesse episódio. Como de uma missão para outra, você vai vendo que os seus olhos vão ficando cada vez mais profundos, porque realmente ele não está descansando, realmente ele não está conseguindo pensar direito. E a cada momento você vê, desde os diálogos que ele fala com o Gojo, até o momento quando ele está no chuveiro, refletindo sobre o que ele deveria fazer, até que chega no momento onde ele conhece onde ele fala com o Haibara. Haibara que é um entusiasta desse universo. E quando ele conversa e ele vê aquela motivação no olhar daquele personagem, isso meio que dá uma esperança para ele. Logo depois que é quebrada, quando a Yuki entra em cena. Quando ela entra em cena e tem uma discussão do que seria realmente o certo e errado, reforça aquela dúvida. Tudo que o Haibara trouxe para ele na ideia de, olha como ele é inocente e ingênuo, mas ele acredita que o mundo pode ser bom. Por outro lado, a Yuki mostra um contraponto, mostrando como realmente talvez o mundo não seja dessa forma. Como ela não acredita nesse ideal meio ilusório que os feiticeiros vendem para eles como um todo. Logo depois disso, a gente já corta para uma cena onde o Haibara foi fazer a missão sozinha, não mostra isso, mas já mostra o Nanami, o Geto e o Haibara morreu na sua missão. Pelo menos pelo que eu entendi em questão de visual design, aquele personagem que morreu naquela cama ali seria o Haibara. E ali foi a grande destruição e a quebra de confiança total da cabeça do Geto, onde ele pensa que os humanos nunca deram valores pelos feiticeiros, os humanos nunca entenderam a existência deles. Mesmo assim, a cada missão que eles fazem, eles acabam sacrificando mais e mais companheiros por pessoas que não mereciam esse sacrifício. Ele já tinha essa ideia que a Yuki fortaleceu quando ele viu ela naquela parte do episódio, e aí quando chega nesse parte, onde ele vê que o Haibara morreu, foi o ponto do iceberg dele, onde ele olha e realmente pensa, realmente a gente está se matando por pessoas que não mereciam, por pessoas muito mais fracas que nós. Enquanto isso, a gente não precisa ver muito Gojo nesse episódio, porque a gente já sabe o ideal dele, a gente já sabe como ele mudou completamente, porque o quarto episódio é focado completamente no personagem, e a cena final já mostra como ele realmente quer proteger as pessoas a partir daqui do formato dele. Depois disso, o Geto vai para sua missão, e aí realmente ele percebe que ele não aguenta mais os humanos, ele não aguenta mais ter que fazer aquelas missões e seguir ordem por eles. Ele queima todo aquele vilarejo e matando todas as pessoas, e a partir daí ele se torna alguém procurado. Logo depois disso tem uma sequência da Shoko com o Geto, onde ele realmente fala o que acontece, e aí finalmente chega a cena esperada, cena que é muito importante para o universo de Jujutsu Kaisen, que é essa cena onde o Geto e o Gojo têm o seu primeiro confronto de ideais diferentes, depois que ele meio que largou a escola de feiticeiros. E por que essa cena é tão importante? Porque ela é mostrada no filme do Jujutsu Kaisen Zero, ela aparece no primeiro episódio, e ela é reforçada aqui. Esse é o ponto de virada dos dois, esse é o ponto que um dos grandes vilões até esse momento do mangá realmente vira o vilão, e o momento onde o Gojo muda completamente sua perspectiva. Tem uma discussão bem legal de como eles deveriam fazer e como o Gojo ainda considera o Geto seu melhor amigo. A partir daí, ele chega na parte religiosa, onde ele vira a parte dele que a gente também consegue ver no Jujutsu Kaisen Zero, onde o Geto já estava dominando lá, ele já é alguém que cuida dessa parte no Jujutsu Kaisen Zero, e é legal se destacar aqui, e a partir daí a gente vê que foca no Gojo chegando para conversar com o Megumi, onde ele tenta convencer ele de ficar mais forte. Um diálogo legal, eu queria muito ter visto como foi o primeiro encontro entre eles, que mostrou de uma forma bem interessante. A partir daí, o Gojo meio que acorda que estava dormindo, e ele vê os personagens que a gente conhece até agora, que seria o Megumi, que seria o Itadori e a Nobara. A partir daí, esse é um ponto para dizer, o flashback acabou. A partir daqui, quando o anime voltar, vamos voltar no momento atual onde o anime deveria percorrer. Aí o episódio se encerra e termina essa primeira parte. Eu acho que eu resumi bastante o que aconteceu aqui e a importância desse episódio. Como esses 5 episódios me agradou bastante. Tem uma crítica ou outra, mas eu adorei a animação. Gostei muito de como eles trabalham a animação de forma diferente. Por exemplo, nesse episódio, que não tem tantos momentos onde a ação precisa ser destacada. Eu gostei muito de como eles brincam com as cores, com o design dos personagens e também da movimentação deles. Gosto também de como a animação brinca muito com o detalhe dos personagens. Desde a forma que é pra ser uma grande piada, numa cena onde está o Geto junto com a Yuki, até em momentos onde precisa ser algo mais sombrio. Brincam com as cores e brincam, por exemplo, com o zoom toda hora na cara dos personagens, com a brincadeira do olho mais fundo para mostrar o cansaço. Isso são pequenos detalhes que às vezes nem toda animação faz, e aqui eles foram bem detalhados. Teve bastante crítica dos fãs à animação, mas eu gostei bastante e achei ela muito bem feita. Gostei da história da primeira parte, gostei dos personagens apresentados novos, gostei do trabalho que eles fizeram, e essa história que eu tava muito ansioso para saber em qual momento os dois personagens pararam de ser amigos ou viraram praticamente rivais nesse mundo dos feiticeiros, eu também gostei bastante. Então são 5 primeiros episódios excelentes, e esse fechamento, como fechamento de flashback,
é muito bom. Poderia ser um fechamento de temporada, onde é o ponto de virada, onde o vilão se torna vilão e ainda cria ganchos para um próximo caminho. Mas nem é isso, e a gente ainda tem a segunda parte, que eu acho que eu não li o mangá para saber isso, mas vai ter um trabalho para realmente superar alguns pontos que tiveram aqui. Mas eu tô muito ansioso para que chegue logo o próximo episódio. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou dessa primeira parte de Jujutsu Kaisen, a segunda temporada? O que você achou desse quinto episódio? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.